Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, é nosso convidado especial. Nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pela nossa rádio maravilhosa, Libertadora FM 96.3 e pelos canais da TCM 8h38, canal AD Mossoró. Então, nos acompanhe, deixe lá seu comentário, tire suas dúvidas, que está uma lição muito maravilhosa. Hoje, nossa lição de número 3, que tem como título Relacionamento em Família, da nossa lição. E o título da nossa lição é Ciúme, o mal que prejudica a família. Vamos entender o que este mal causa, o que este mal provoca. E esse ciúme, ele é um termo usado no grego, até é um termo diferenciado, que é zelos, mas trazendo para o nosso modo de viver, isso prejudica um relacionamento para a vida inteira. É tanto que em Provérbios capítulo 6, versículo 34, diz que o ciúme, ele exercita o furor. E quando eu exercito isso, eu estou automaticamente tendo inveja, tendo dissensões, ou seja, eu estou totalmente na carnalidade. Então vamos entender hoje nossa lição, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, deixa bem clara a palavra: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, eu guardando o meu coração, eu vou ter um amor maravilhoso, um amor transformado pelo agapai, ou o amor agapão, como a gente chama. E este amor, ele não arde em ciúmes, então é um amor que não prejudica ninguém, é um amor muito maravilhoso. Nosso textual diz o seguinte: porque onde há inveja, essa palavra inveja também pode ser ciúme, então essa palavra ciúme, ela é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos na nossa palavra de Deus. Em alguns casos, é ciúme. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: pois vocês ainda são carnais, quando há entre vós ciúmes, ou seja, quando há entre vós inveja. Essa palavra aqui, quando a gente coloca essa palavra ciúmes, na transliteração quer dizer inveja. Então, ciúme é algo terrível, né? Então, porque onde há inveja, ciúme e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então, Tiago capítulo 3, versículo 16. E na Bíblia, versão Almeida atualizada, diz o seguinte: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas. É tanto interessante que isso dá para se identificar esse texto em Gênesis capítulo 37, versículo 11, da nossa leitura em classe, que vai ser muito interessante. Diz também o seguinte, verdade prática: o ciúme é uma obra da carne. Isso somos fiéis em dizer que se é obra da carne, então não herda o reino de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Então, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor não arde em ciúmes, certo? Então, a ciúme, ele é esse mal que provoca e destrói as famílias. Então, na nossa leitura bíblica em classe, é interessante que eu marquei alguns versículos aqui para a gente. Não vamos ler
ler a leitura bíblica em classe completa para ganharmos tempo, mas eu frisei apenas em 3 versículos. Capítulo 37 de Gênesis, versículos 3, 4 e 11. Olha só o que diz. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha só. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava, olha só, os irmãos perceberam que o pai amava mais a José, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha só, olha os ciúmes aí. Então, não poderia falar em paz, com harmonia, com união, mas sentiam inveja, sentiam intriga, sentiam raiva, sentiam espírito faccioso. Olha só nesse texto que nós encontramos. E versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Essa palavra aqui, invejavam, na NVI e na NAA, fala de ciúmes, né? Então, seus irmãos, pois, tinham ciúme. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Ele sabia, entendia, mas guardava para si. Então, nesta lição, nosso propósito é refletirmos, olha só, nas consequências do ciúme na família. Então, nós vamos identificar este perigo, porque ciúme é um desgosto, um desrespeito, uma dor de cotovelo e algo muito mais profundo, até um sentimento mais aprofundado. Então, para a gente entender o que este mal ele vai causar. Então, a gente percebe que na história dos filhos de Jacó, certo? A lição vai dizer na introdução que ela não é comovente. A gente vê a mesma história se repetir, por incrível que pareça. A história se repete entre Abraão e Isaac. Então, Jacó, ele era o filho mais novo de Isaac, certo? Agora, ele é casado com filhos, certo? E tem a mesma atitude do favoritismo para com os seus filhos. A gente viu em 37, versículo 3. Do mesmo modo que Abraão favoreceu, Isaac favoreceu, e agora Jacó, que foi também, vimos na lição passada, ele agora faz isso com os seus filhos. Então, é possível, como o texto mostra, que Jacó, ele tenha percebido que havia algo diferente. Ele percebeu, sim, porque algo diferente e especial José tinha. E isso também é fato que o texto mostra, certo? Então, o filho que ele mais confiava era José. Mas José, ele como era filho da velhice de Jacó, era um fruto do milagre, então isso não lhe dava o direito, certo, de tratar José com favoritismo em detrimento dos demais irmãos. Então isso causou males. Então vamos mostrar aqui, no tópico 1 diz a falha no tratamento dos filhos. No tópico 2, ele fala o ciúme como causa de conflito. E no tópico 3, os males do ciúme. Então tudo isso nós vamos aprender aqui nesta lição. Então, qual é dos maiores objetivos da história de José? É o quê? É enfatizar a relação do conflito familiar que foi causado pelo pai e pelo próprio José. Nós vamos ver as consequências que isso causou em torno da família. Então Jacó amava mais, isso é mostrado no texto, Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos. Jacó, ele toma algumas atitudes precipitadas, né? Então, em Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, os seus irmãos tinham inveja de José. Então, quais foram as atitudes precipitadas de Jacó?
Jacó, ele não só prestigia José, mas ele, com os seus outros filhos, eles vestiam com vestes de túnicas um pouco áspera. Então Jacó, ele presenteava José com a túnica. E o que uma túnica representava de modo especial? Então, a túnica, ela simbolizava a escolha e o favor especial de Deus, ou até do próprio pai. A túnica representava a posição de liderança de José. Isso foi visto depois, né? Mas nesse caso aqui não foi visto ainda, porque os seus irmãos tinham inveja dele. A túnica era um sinal de bênção de Deus sobre a vida de José. Então Deus, ele usou, claro, essa situação difícil lá na frente para mostrar a liderança de José e, para isso, abençoar toda a sua família. Isso, claro, tinha um propósito de Deus, mas os seus irmãos não via isso, né? Então, Jacó via Raquel em José, isso é claro, e desde a infância, José era dotado de um caráter espiritual, moral, superior. É tanto que isso fez com que Jacó, ele vê em José o que ele mesmo gostaria de ser. Um homem com semblante espiritual, moral e superior. É tanto que ele tem sonhos e até os sonhos não foram aceitos nem pelo próprio pai, né? Então, José, ele mesmo focou esse favoritismo, porque ele mesmo, ele tomou atitudes precipitadas, né? Então, vivendo em um ambiente de hostilidade, que aquele ambiente não era sadio, como a gente sabe, por causa do favoritismo, José conta a seus irmãos que teve sonho, né? E os sonhos que colocaram sempre em uma posição superior. Isso o pai já fazia, e com o sonho os seus irmãos não aceitavam tal posição. E isso foi o que levou justamente o ciúme entre seus irmãos. É bem claro que no versículo 4 deixa bem claro, como foi lido, que essa causa desse favoritismo, ele não permite a compreensão dos desígnios de Deus. Por quê? Porque além do presente do pai de Jacó a José, né, também havia sonhos, como já foi falado, colocavam sempre em superioridade e em relação aos seus irmãos, e até o próprio pai e a própria mãe. Então fizeram com que eles entendessem que José agia com eles, e por isso que o pai dele rejeitavam. Então, olha só, a gente vê aqui até um absurdo, porque o sonho de José, ele teve caráter profético, mas nesse episódio eles não entendiam ainda os desígnios de Deus. Então, os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Além de meu pai presentear ele, ele zomba de nós, dizendo que vai ser líder da gente, apesar de ser o maior. José tinha mais ou menos, deixa eu ver, segundo alguns comentários, 17 anos de idade. Podemos dizer que tinha um pouco de maturidade? Sim, porque José, ele mesmo, ele provocava também com atitudes, né? Então, ao presentear José com a túnica, isso provocou o ciúme dos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor, somente a José. Os outros eram rejeitados. Então, se sentindo o quê? Alijados, sentindo sem falta de amor, sentiram fúria, não conseguiram conversar com José em paz. Então, tudo isso causou dentro desse lar um conflito muito grande por conta dessas atitudes. Então, o texto mostra claro que teve atitudes precipitadas de José, teve atitudes precipitadas de Jacó e teve um resultado do favoritismo a José. Então, meus queridos irmãos, não sai do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 2.
Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título o ciúme como causa de conflitos. Então, vou deixar bem claro que Provérbios capítulo 6, versículo 34, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, o ciúme, ele é uma obra da carne, isso é inevitável. Então, ciúme precisa ressaltar e saber o seu conceito, porque ciúme, ele é algo que traz males, que traz inveja, e ele pode ser do tipo totalmente negativo, né? Que é um tipo de apreensão mental, preferida por aquele que ama em favor de outro, ou se sente inveja do outro, certo? E no caso de um aspecto positivo, no caso lá Tiago 4,5, diz que quando Deus ele tem ciúmes, né? Então, somente nesse ponto que ciúme deixa bem claro que o ciúme não é da parte de Deus, como ele é uma obra da carne, mas este ciúme aqui, ele tem até um termo diferenciado na Bíblia Sagrada. Então, qual é a extensão do ciúme? Então, é preciso a gente entender que o ciúme é uma emoção, certo? Isso é natural, certo? Natural das nossas vidas, mas que às vezes, se fugir do controle, torna algo doentio. Isso segundo alguns psicólogos, ele mostra, né? Então, quando passa a ser um aspecto doentio, ele já foge um pouco do controle e isso aí causa transtornos e até mesmo pode ser até trágico este mal doentio. Então, a gente temos que ter um cuidado, certo? E ter um gesto de praticar o fruto do Espírito e passar a amar, embora todos tenham ciúme, mas eu tenho que ser diferente nesse ponto. Eu tenho que mostrar a minha atitude como filho de Deus, e sentir e amar as outras pessoas, certo? Porque o ciúme, ele causa insegurança, medo, raiva, tristeza, complexo de inferioridade, sem contar com outros motivos, né? Então causa descontentamento, inveja, exclusão, insensatez. Então tudo isso é causado pelos males, causado pelo ciúme. Então, qual a origem do ciúme na família de Jacó? A túnica colorida colocava José em posição de destaque em relação aos seus irmãos, além de indicar que Jacó pretendia fazer José como seu principal herdeiro, e isso era o que causava, certo? Então, por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo nesse ponto do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Então, a atitude de Jacó para com José, ao presenteá-lo, corroborava o quê? A preferência que ele tinha com José. E José sentia isso e fazia com que os seus irmãos ficassem ainda mais chateados quando ia revelar algo da parte de Deus. Então, seus irmãos não entendiam. Então, a família dele, de Jacó, estava marcada pelo quê? Conflitos que o seguiam. O ciúme contra José induziu a seus irmãos, aí é onde entra a parte drástica que eu falei, certo? De intentá-lo o quê? Se livrar dele, até matá-lo. Até chegar a este ponto, que o ciúme causar este mal, de matar uma pessoa pelo desgosto ou pelo favoritismo de José. Então, veja bem. Então, na extensão, na lição, certo? O ciúme na relação entre os irmãos mostra o quê? Entre um diferenciamento nas relações dentro da sua própria casa.
Então isso foi um dos maiores causadores da inveja, do ciúme, certo? Que passaram a odiar a José. Odiar. Então isso mostra que favoritismo não pode existir em nosso lar. Meus filhos, eles têm que ser tratados de igual modo. Então, se eu tenho filhos, então eu tenho que ter nessa extensão vida conjugal, amizades sinceras, relacionamentos profissionais sinceros, cortesia para os filhos de igual modo, sem favorecer este ou aquele. Então, se eu quero um lar sem conflito, eu vou ter que me esforçar bastante. Geralmente, em alguns casais, isto é notório, em alguns casais há sim preferência de filhos, mas isso mostra que para Deus não há acepção de pessoas. Então, dentro do meu lar, se eu quero ter um lar saudável, eu tenho que guardar o meu coração. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco de número 3, que tem como título Os Males do Ciúme. Só esse nome, Os Males, já diz tudo, né? Então, no momento certo para lidar com o ciúme é quando eu e você se comparamos uns com os outros. Aí sim passamos a entender. Isto podemos ver na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Então, o estudo, essa Bíblia de Estudo vai mostrar justamente na versão Almeida e corrigida que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Então, este amor é que tem que ter dentro das nossas vidas, porque o ciúme, ele causa tragédias familiares. Então, essas tragédias, como a gente citou até no bloco anterior, que ao ponto dos seus irmãos chegar a pensar em matar José, então isso mostra que a atitude já passou a ser drástica, de dramática para drástica. Então podia ser algo muito pior. Então, tragédias conjugais nesse ponto provocada através de quê? Do ciúme, desconfiança, desconforto, associação, medo de perder o outro. Então tudo isso faz com que essas tragédias em nossas vidas aconteçam. Então o ciúme, eles podem minar calúnia, difama, ofende os irmãos, até o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, lá em citado Marcos, né? As pessoas sentiam ciúmes, então isso causava ciúme para até com Cristo. Então, o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não trata com soberba, não ensoberbece. O amor, ela é a chave principal para todas as saídas da vida. Então, como eu já disse no começo, Provérbios capítulo 6, versículo 34. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque se nesse coração que ele está cheio, ele vai sair, e o que vai gerar através desse ciúme? Conflito, briga, desconfiança, mágoas. Então, como afeta nossos filhos isso, nesse ponto de causar tragédias familiares? Então, o ciúme pode afetar a autoestima dos nossos filhos, gerando sentimentos de rejeição, de insegurança,
de um lar que não tem aquela associação de afeto entre o casal. Então, tudo isso também causa no nosso lar. Então, mas como nós vencemos o ciúme, ou como nós controlamos nosso ciúme? Alimentando nossa mente com as coisas de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 8, buscando o fruto do Espírito, e nós já lemos aqui 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, e Gálatas capítulo 5, versículo 22. Como a gente faz para analisar nesse ponto esse ciúme? A gente temos que deixar de agir de tal modo, passar a demonstrar confiança às pessoas, porque é importante reconhecer quando estamos sendo dominados pelo ciúme e precisamos buscar ajuda. Primeira, de Deus. Segunda, se for caso de um ciúme doentio, como foi falado, devo procurar outras pessoas. Deus também, mas também devo até o ponto de ser medicado, né? Então, algumas opções como terapia, aconselhamento, principalmente aconselhamento pastoral, certo? Grupos de apoio, conversas francas com membros da família. Então, eu tenho que ter um diálogo na minha família. Então, eu tenho que chegar ao ponto, olha, está acontecendo isso, o que não houve na família de José. Então, isso causou vários conflitos. Seus irmãos, como muitos sabem da história, pegam, cavam uma cisterna, jogam José dentro, passa o dia, é vendido e ele chega para seu pai, e onde há outra coisa do ciúme, a mentira. Eles disseram que José tinha sido comido pelas feras. Então, isso até a mentira. E lá em João 8,44 fala que o pai da mentira, ele é o diabo. Então, que nós possamos a viver em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele é sofredor, ele sofre, ele é benigno. O amor não é invejoso, não vive de inveja. O amor não trata as pessoas ruins, não trata com leviandade, trata as pessoas de modo sincero, de modo reto, de modo digno, e não se ensoberbece, não trata as pessoas com palavras de baixo calão. Então, que nós possamos viver com o fruto do Espírito. Então, meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por essa maravilhosa lição. Não se esqueçam, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM, canais 8 e 38 AD Mossoró. Então, muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.